E, claro, nesse espaço, Salésio D'Agostinho, prazer em tê-lo aqui novamente, meu amigo Salésio D'Agostinho, que é um ícone da contabilidade nacional, né? A liderança não só regional, o Salésio é nacionalmente professor conhecido. Salésio, ele sempre traz não só novidades, como coisas importantes para a classe profissional, para a classe empresarial e para o público, para o povo em geral. Com certeza. E, aliás, os empresários, quem quer... Nós estamos num processo, né, Salésio, de aumento das startups, que são empreendimentos, né? De novos empreendimentos, de pessoas que perderam o emprego, de repente, por outra razão, querem ser também seus patrões, quer dizer, querem criar seu próprio negócio. E isso, a contabilidade é um instrumento fundamental para isso. Por exemplo, aqui, lá de São Paulo, vem uma pergunta para ti, do Alexandre Duarte. Ele quer saber o seguinte: professor Salésio D'Agostinho, o senhor defende que o Conselho Federal de Contabilidade tem que cumprir as leis e que a contabilidade tem de continuar sendo tutelada pelo Estado. Por quê? Dá para o senhor explicar, segundo o Alexandre Duarte, lá de São Paulo? Alexandre, não só a contabilidade, todas as profissões liberais têm que ser, de fato, porque de direito elas já são, tuteladas pelo Estado. Você sabe que compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Isso são funções indelegáveis, é função da União, ela não pode transferir para terceiros esta função. Os conselhos profissionais executam, em nome do Estado, a inspeção do trabalho dos profissionais liberais. Quem é que fiscaliza o exercício dos profissionais liberais? O Conselho. Em nome de quem? Em nome do Estado. O Estado abandonou os conselhos profissionais. Qual é o resultado disso? A sociedade ficou desprotegida. Você acompanha todos os dias, é desvio de recursos, é lucros inventados, enfim, é roubalheira. O caso da bromadinha, o caso da saúde, enfim, tudo isso acontece por quê? Porque os conselhos profissionais que deveria prestar um serviço de Estado, um serviço da União para fiscalizar como esses trabalhos estão sendo executados, não estão fazendo isso. O que é que nós temos que fazer? O Estado tem que reassumir esta função. O Estado tem que fazer com que os conselhos efetivamente cumpram com a sua obrigação, que é dar proteção à sociedade. A sociedade precisa ficar protegida. Esse caso agora que aconteceu, aí façam uma auditoria dos contratos do BNDES, não precisava, bastaria simplesmente o Conselho de Contabilidade ir lá e fazer a devida fiscalização, bastaria o Conselho dos Advogados ir lá fazer a devida fiscalização. Eles prestam um serviço do Estado, eles não são órgãos particulares, não, eles são um órgão de governo. O governo é que está executando esta atividade. Só porque, como eu disse, o Estado abandonou os conselhos, ele tem que reassumir isso. E o nosso movimento é para isso, é para reassumir. O Estado tem que reassumir os conselhos para dar proteção à sociedade, ok? Vamos às perguntas agora. Você diz, por que o conselho tem que cumprir as leis? Porque ele não cumpre. O Conselho não cumpre a lei, eles se sentem um órgão privado. O que acontece? Existe uma lei, esta lei diz o seguinte, todo ativo, para ser ativo, tem que ter liquidez. Ok, diz a lei. Aí o Conselho baixa uma resolução que diz o seguinte, olha, não é isso não. O ativo, para ser ativo, o recurso tem que ser controlado pelo agente. Como isso? Quer dizer, para controlar um ativo, isso é suficiente para classificar como ativo? Então, o que é? O Conselho faz isso por quê? Para complicar a vida dos profissionais, para facilitar a manipulação de resultados, para servir o capital, porque você sabe que o capital sobrepõe muitas vezes ao interesse coletivo. Aí entra o Estado e diz, não é por aí. A minha função é defender a sociedade. Agora, o Conselho contraria a lei para fazer com que
o especulador tire vantagem sobre o interesse social. Então, o que nós queremos é o quê? Que o Conselho cumpra a lei. Isso vai dar segurança jurídica ao profissional no exercício da atividade. Tem que acabar com o subjetivismo. Nós temos o quê? Que ser objetivo nas respostas, ok? A pergunta seguinte, você diz o seguinte: por que o Conselho de Contabilidade tem que continuar sendo tutelado pelo Estado? Simples. Porque é através da contabilidade que as pessoas ficam ricas e pobres. Pomba, eu simplesmente altero um procedimento. Como, por exemplo, esse conceito de ativo. A lei diz uma coisa, o Conselho Federal de Contabilidade diz outra. O que é que isso gera? Conflitos. O que é que isso provoca? Provoca manipulação de resultados. O Estado não pode se servir para isso. Então, a contabilidade ela tem que ser tutelada, porque é através da contabilidade que nós deixamos as pessoas mais ricas e mais pobres, alterando o conceito. Então, quando se tem conceito, forma de registro e forma de ajuste dos ativos e do passivo, tem que ser tutelado pelo Estado, sim. Não pode deixar na mão de particulares, não, porque o particular tem interesse em criar lucros fictícios, tem interesse em desviar recurso e o Estado tem que proteger. A contabilidade, ela é muito importante, por isso o Estado não pode abrir mão, tem que estar tutelado. Não só a contabilidade, como todas as profissões liberais. Os profissionais liberais são fiscalizados pelo Estado e o Estado tem que cumprir com essa obrigação, Silvio. Professor Salésio, que aula, hein, tchê? Que aula. Eu diria, Silvio, que essa questão que o professor Salésio coloca, ela tem alguma semelhança com as agências reguladoras, que regulam as empresas terceirizadas, ou as concessões, vamos dizer assim, não é? Sim. E de um lado, então, existem essas agências que cumprem o seu papel, mas via de mão contrária entra essa situação de tentar privatizar os conselhos, que é um paradoxo. Sim, o fato é o seguinte: quem é que fiscaliza o profissional liberal? Quem fiscaliza o contador? O patrão não pode, a lei diz, profissão liberal não pode ser. Por isso que é liberal porque tem liberdade de executar de acordo com as técnicas, ok? Então, se o patrão não pode dizer para o contador como é que ele tem que executar as demonstrações contábeis, mas o Estado pode. Saúde. Olha, o Estado, o Conselho Regional de Medicina tinha que intervir nos hospitais, porque o que nós não podemos é pensar que conselho é um órgão particular, que é um órgão da profissão, ele é um órgão dos profissionais, não, é um órgão do Estado, a serviço da sociedade. É um órgão, isso nós temos digamos assim, um órgão paraestatal. Paraestatal. É proteger a sociedade. Se eu tenho um problema com o meu advogado, eu vou na ordem dos advogados. Se eu tenho um problema com o meu médico, eu vou na ordem da medicina. Se eu tenho um problema com um psicólogo, eu vou no Conselho de Psicologia. Se eu tenho um problema de contabilidade, eu vou no Conselho. Porque é o Estado protegendo o consumidor, protegendo a sociedade. Salésio, muito obrigado nesse espaço conversando sobre contabilidade, que realmente tem se consagrado aqui. E eu vejo a repercussão, inclusive, nacional que tem quando o Salésio, ou então o pessoal que com ele está dividindo esse espaço, se expressam e se dirigem exatamente, claro que especificamente para o setor da contabilidade, para os contadores, para os mestres em ciências contábeis, mas também para a sociedade. Obrigado, Salésio, e até outro dia conosco conversando sobre contabilidade. E eu agradeço a sua presença, estou à disposição de todos vocês.